Meus amados irmãos e meus amigos, nós estamos juntos mais uma vez pela graça e misericórdia de Deus para mais uma mensagem da Sua palavra. Estamos aprendendo sobre a eternidade da salvação. Temos provado através da palavra do Senhor que a salvação ela é eterna. E nesta mensagem não será diferente. Queremos mais uma vez provarmos que a palavra de Deus afirma que uma vez salva a pessoa, ela é salva para sempre. Eu quero ler um texto que está escrito em João, capítulo 19, versículo 30, que nos diz o seguinte: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito, ou seja, morreu. Neste momento, Jesus estava na cruz, suspenso ali no teu e no meu lugar, no nosso lugar. E naquele momento ele expressa a eternidade da salvação nas seguintes palavras: Pai, naquela oração curta, mas muito objetiva, Pai, está consumado. Quer dizer, a obra que tu me deste a fazer, eu a terminei. Agora todo aquele que crê nesse sacrifício perfeito, salvífico, esta pessoa recebe a salvação como um dom do Pai, através da graça ou por meio da fé. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus a graça para aquilo que vamos ouvir. Pai querido, Pai de amor, obrigado pela permissão de entrarmos na Tua presença para falarmos com o Senhor. Obrigado, Deus, pela ousadia que o Senhor nos deu, pela permissão que o Senhor nos deu de poder falar contigo através da pessoa de nosso amado Salvador Jesus Cristo. Pai, eu sei que são centenas e até milhares de pessoas que nos acompanham e que neste momento estão nos assistindo através dessa mensagem. Pai, fala o coração de cada uma dessas pessoas. Que o teu Espírito esteja, ó Deus, distribuindo de acordo à necessidade de cada pessoa, seja para a salvação ou para o crescimento espiritual. Oramos pelas famílias. Ó Deus, são grandes os problemas, as tribulações e as necessidades pelas quais passamos neste mundo, mas temos a certeza absoluta de que o Senhor não nos deixará nem nos desamparará. Guarda as nossas vidas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meu querido amigo e meu amado irmão, a nossa vida neste mundo, ela é comparada a uma viagem. Imagine uma pessoa que faz uma longa viagem e no final dessa viagem ela descobre que toda a viagem está perdida porque ela viajou pela estrada errada. Isto aconteceu comigo certa vez. Viajando em uma estrada desconhecida, depois de ter rodado 200 quilômetros, só então eu descobri que eu estava no caminho errado. Eu tive que fazer aquele percurso totalmente de volta. A vida, infelizmente, não é assim. A vida não tem volta. Quando nós chegamos ao final da vida por ocasião da morte, não tem como percorrer de volta e consertar aquilo que nós erramos. Não. A vida é uma só, a ida é uma única, não há retorno, não há conserto, não há emenda. Infelizmente, muitas pessoas já experimentaram esta desagradável experiência de chegarem ao fim da vida, depois de longos anos vividos neste mundo, descobriram que estavam no caminho errado, viveram errado e agora chegaram no destino errado e o pior é que terão que viver para sempre uma vida de sofrimento, separado, banido da face do Senhor e da glória do seu poder. Espero que através da mensagem ou das mensagens que você está ouvindo, você possa se inteirar de que nós precisamos estarmos no caminho certo
para chegarmos ao destino certo e vivermos a vida certa, a única vida que Deus providenciou para nós, que é o Senhor Jesus. Olha o que diz a carta aos Hebreus. No capítulo 5, versículo 9, escreveu o escritor dessa epístola sobre Jesus. E sendo ele, Jesus, consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus sendo consumado, entregue como sacrifício em nosso lugar, ele veio ser a causa da eterna salvação. Não apenas para uma, duas, três pessoas, mas para todos aqueles que lhe obedecem. Você já obedece ou já obedeceu o Senhor Jesus Cristo, reconhecendo como o único Salvador da sua alma? Ainda no capítulo 9, verso 28, aliás, capítulo 7 de Hebreus, versículo 28, diz o escritor: porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Tivemos no passado, segundo a história bíblica, homens constituídos por Deus de acordo à lei, mas homens falíveis, homens que morreram, homens pecadores, para conduzir o povo a Deus através da sua palavra. Mas a palavra do juramento, a palavra de Deus, santa, poderosa, inerrante, precisa, ela constituiu o Filho de Deus, o perfeito, o santo, aquele que se tornou a eterna, ou seja, a causa da nossa eterna salvação. Voltando no mesmo capítulo 7 de Hebreus, para os versos 26 e 27, o escritor diz o seguinte: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, mais alto do que os céus. O verso 28, que não necessitasse como sumos sacerdotes de oferecer cada ano, cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque isto fez ele, Jesus, uma única vez, oferecendo-se a si mesmo por nós. Portanto, fica claro que a eternidade da salvação se dá na pessoa do Senhor Jesus por um ato único, perfeito, diante de Deus. Quando cremos nesse sacrifício, a salvação nos é dada e ela é eterna, porque ela é eterna tanto quanto Jesus e Deus são eternos. No capítulo 6, verso 37 de João, Jesus declara dizendo: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Mas como chegarmos a Deus? Jesus nos ensina no capítulo 14, verso 6 de João: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus constituiu-se, além de sumo sacerdote, santo, perfeito, o nosso Salvador, a causa da eterna salvação, ele se constituiu também como o nosso, ou seja, o caminho que nos conduz a Deus. O único caminho. Mas Jesus também é o único nome dado por Deus através do qual somos salvos. Pedro explicou e Lucas escreveu em Atos capítulo 12, 4, verso 12. Pedro dizendo que Jesus é o único nome. Ele diz: porque embaixo dos céus, em cima da terra, entre os homens, nenhum outro nome foi dado por Deus
pelo qual importa que sejamos salvos, só e exclusivamente o nome de Jesus, o Filho de Deus. Mas também em João 17, versículo 12, ele disse que todos aqueles que vieram a ele, através do caminho que é ele mesmo, todos aqueles que vieram a ele através do seu próprio nome, Jesus, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Portanto, quero concluir dizendo que a salvação segundo a palavra de Deus, a salvação segundo ou de acordo a palavra de Deus, é um assunto eterno e conclusivamente definido. A palavra de Deus diz em João, 1 João, capítulo 5, 1 João, capítulo 5, versículo 12. Muito claro esse texto. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Conclusivo. Muito claro. Você já tem o Filho de Deus na sua vida? Você já recebeu o Filho de Deus como seu único e suficiente Salvador? Ele é o único nome pelo qual você espera chegar a Deus através da oração e receber dele a salvação. Ele é o único caminho pelo qual você tem trilhado para chegar a Deus. Aqueles que vieram a ele nesta condição, ao Pai, nenhum deles se perdeu e nenhum deles foi lançado fora, porque ele disse: dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará da minha mão. O versículo 20 do capítulo 5 de 1 João. Escreveu João dizendo o seguinte: e sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Você está em Cristo Jesus? Se você já está em Cristo Jesus, além de ser uma nova criatura, as coisas velhas terem passado, você está seguro, eternamente seguro. A Bíblia é muito clara, portanto, reafirmamos aqui que o assunto salvação, de acordo à luz da palavra de Deus, é um assunto eterno, conclusivamente definido. Ou somos salvos ou não somos salvos. Não há meio termo diante da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Espero que você tenha entendido. A partir de amanhã, nós estaremos vendo o que o crente salvo pode perder. Algumas coisas que o crente perde, nunca a salvação em Cristo Jesus. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela sua companhia.